Olá, chegou a hora de mais um Correio TV Debate. Hoje vamos falar de um assunto que é muito importante, que é às vezes muito discutido e muitas vezes pouco praticado, que é o envolvimento da família, da importância da família, principalmente na educação dos filhos e na interação da família com o ambiente escolar. Em Uberlândia existe um projeto chamado Família Sou Fã, que é uma parceria da Prefeitura de Uberlândia com o Ministério Público Estadual. E para falar sobre esse assunto eu recebo aqui a Daniela Cristina Pedrosa Bittencourt Martinez, que nome grande, né, Daniela? Que é promotora de Justiça de Defesa dos Direitos da Família em Uberlândia, e o Leonardo Abraão, que é psicólogo e está aqui também porque está palestrando nesse evento. Daniela, vamos primeiro explicar o que é exatamente esse projeto, qual que é o principal objetivo, os principais objetivos dele. Bom, o projeto Família Sou Fã, né, como você mesmo disse, é um projeto conjunto, uma parceria que é feita pela Secretaria Municipal de Educação e o Ministério Público Estadual, né, pelos promotores de Justiça de Defesa das Famílias, com o objetivo justamente de focar naquilo que estava sobre os dois aspectos diferentes, tanto sob o ponto de vista do Ministério Público como da educação, né, dos professores, das escolas, o que estaria faltando para que aquelas crianças e adolescentes pudessem ter um desenvolvimento integral mais satisfatório. Do nosso lado, do Ministério Público, nós chegamos à conclusão de que estava havendo algum tipo de deficiência, né, nas relações parentais, desinformação das relações parentais, dos direitos e deveres dos pais, de mães, dos núcleos familiares, né, porque hoje nós temos uma conotação de família muito diversificada. Nós não estamos mais vivendo numa sociedade em que a família é um modelo tradicional, pai, mãe, filho. Hoje nós temos a mãe com os filhos, a avó com os netos, a família homoafetiva, a família composta por tio, sobrinho, inclusive as famílias ligadas apenas e tão somente por laços afetivos. Todos esses núcleos, né, eles estão aí na nossa sociedade, é uma realidade, né, que nós temos que encará-la, e nós percebemos que existia alguma desinformação, alguma falta de responsabilidade desses núcleos familiares no sentido da educação dos filhos. Que tipo de problema você sentiu? Porque, na verdade, vocês trabalham em gestão de conflitos, claro, né? Exatamente. Vocês só recebem os problemas. Exatamente. Por exemplo, uma coisa que nos incomodou muito, que vem incomodando ao longo dos anos, é a dificuldade que o casal que se divorcia, o casal separado, tem de se alinhar no que tange a responsabilidade em face da criança. Tradicionalmente, né, na nossa sociedade, a mãe tem a guarda do filho, e desde então, por uma praxe que a gente não consegue entender, a mãe guardiã, ela se colocava numa posição de absoluta detentora dos poderes, dos poderes sobre todos os direitos e tudo que interessa ao filho. O que acontecia com o outro genitor? Ele acabava sendo alijado da vida da criança. O pai era considerado até então um mero visitante. Só que isso, ao longo do tempo, a gente para participar, tinha que, inclusive, recorrer à justiça. Exatamente. Aí eram as diversas ações judiciais para reconhecer e regulamentar um direito chamado de visita. Essa expressão eu não gosto, porque pai não é visitante, pai é convivente, pai é participante da vida da criança, pai não é visitante. Então, assim, até a nomenclatura dada... E quando esse pai não se interessa... É claro, isso existe demais, mas existem muitos que têm interesse. E o problema é que, como o casal ele não consegue separar, né? Isso o Léo vai poder falar melhor, eu tenho certeza. Como o casal não consegue separar os conflitos conjugais, né, da relação deles com os filhos, o problema se instala. Então eu vou pegar esse gancho para incluir o Leonardo na conversa, porque a pouco a gente vai falar especificamente do tema da sua palestra, mas eu acho que isso é uma coisa que parece até óbvia, mas difícil de ser colocada em prática, né? Porque uma coisa é a relação dos pais separados, né, do ex-marido com a ex-mulher e vice-versa, e outra coisa é a relação deles com a criança. Esse talvez, essa dificuldade de fazer essa separação, como a Daniela falou,
é o principal gerador de conflito? Olha, é uma das problemáticas. Eu não diria o principal, porque na verdade nós temos muitas questões mal resolvidas e as pessoas carregam isso desde suas infâncias, passando por suas adolescências. E a nossa sociedade, por mais esforço que ela faça, ela peca pela qualidade da transmissão de informações e também peca, às vezes, pelo desprezo a essa coisa tão importante que é a formação afetiva, a educação comportamental, a educação emocional, a educação relacional. Então a gente assiste, por exemplo, muitas igrejas fazem os cursos de noivo, né, cursos de noiva, que é até uma tentativa de fazer uma preparação, mas muito dentro de tradicionalismo, muito dentro de conservadorismo, muito dentro de sistemas de crenças de milênios atrás, e falta como eu disse, uma educação mais sensível em relação a como as pessoas devem encarar seus sentimentos, os seus problemas e principalmente as questões conjugais. Porque aí nós temos dois sistemas psíquicos se encontrando, né, cheios de poluições, de traumas ou de vivências, e aí às vezes projetam isso para raiva, às vezes ódios, ciúmes, inseguranças, questão de autoestima baixa, e acaba às vezes potencializando, né, a partir do encontro essas questões mal resolvidas, e aí vão inclusive jogar para cima das crianças. Pois é, isso é muito comum, mas por que acontece? A criança acaba virando alvo para a raiva quando na verdade deveria ser preservada naturalmente. Faz parte da condição humana a deixar de herança para as pessoas ao seu redor, né, parte dos seus comportamentos. Nós mesmos, muitas vezes, estamos estressados em casa, descontamos no outro, no terceiro no trânsito, temos um problema na empresa, descontamos no garçom do restaurante, e assim nós vamos nos relacionando, convivendo, às vezes acertando, às vezes trombando. E a criança, ela é uma particularidade, porque ela é um sistema também psíquico, porém frágil, né? Relativamente indefeso e muitas vezes é mais um alvo mais fácil e pela proximidade, né? Tá ali convivendo com o núcleo, é fruto de uma relação entre dois e às vezes a dificuldade de enxergar a realidade de forma mais clara faz com que um parceiro transmita ou projete uma raiva de A em cima do B e o Bzinho é a criança. Então é tanta coisa mal resolvida. Ou usa a criança como instrumento. Seja para punir, seja para tentar manter um vínculo. Chantagem emocional, né? Fazer com que a criança, às vezes, suporte uma coisa que o cônjuge não está suportando e para este aqui está fazendo falta. Então, é isso que eu estou dizendo, César. Falta uma profunda e qualitativa educação emocional, afetiva, relacional, conjugal. Nós nos preocupamos em educar as pessoas para o mercado de trabalho. Mas o problema é o seguinte, é que é o tipo de coisa que tem que ser consertado ou melhorado, né, tem que ser vivenciado, é como se consertando um carro em movimento. Né? Já é uma relação complicada e, vamos falar a verdade, a maioria da população não tem esse nível de consciência ou não tem nem acesso a algum recurso para tratar disso. E aí voltamos ao projeto Família Sou Fã e que você está fazendo uma série de palestras. O tema da sua palestra, se eu não me engano, é a afetividade materna, né? O que você fala com esses pais? Eu falo disso, inclusive tentando levar a essas pessoas conteúdos, informações, discussões que contribuam para o seu equilíbrio, contribuam para o seu entendimento da condição humana. Porque tem a ver com isso que eu estava falando. Você diz que as pessoas às vezes não têm recursos, não têm condições, né, de ir atrás, mas também a sociedade não tem oferecido qualitativamente, não tem se preocupado, como eu estava dizendo, se preocupa em formar cidadãos para o mercado, se preocupa em formar profissionais para o mercado, se preocupa com o PIB, mas não se preocupa com a condição humana. E o que sustenta, o que preenche, o que forma esse ser humano. E por meio de palestras, que é uma iniciativa belíssima do Ministério Público e a Secretaria de Educação, ir até onde as pessoas estão. O foco são os pais, são as crianças ou os dois? São todos os que estão ouvindo e que pertencem a essa condição de família. São convidados as crianças e os pais? Os eventos eles são livres. Quanto maior o número de pessoas, crianças, nós temos a preocupação sempre de falar numa linguagem que pode ser acessível a todos. E o importante é isso que o Léo falou. O que nós queremos é oferecer esses recursos.
Entendeu? Eu acho que se está faltando afetividade, que a gente vem percebendo, nós chamamos o Léo para falar da importância dessa afetividade nas relações. Então, assim, o nosso objetivo é esse. Como no ano passado, eu estava falando no início a respeito dos objetivos do Ministério Público, que era sobre esse, né, a deficiência dessas relações, e pelo lado da Secretaria de Educação, era justamente a grande dificuldade do desenvolvimento educacional, pela total falta da família dentro da escola. Porque a escola não tem como fazer as coisas sozinha. A escola não tem como conceder esse desenvolvimento educacional, que ele é integral. Você vai para a escola, você não tem como estudar só matemática, português, ciência. Lá, a escola é um ambiente também no qual você vai trabalhar e desenvolver valores, né? Valores humanitários, sentimentos de solidariedade, de honestidade. Só que tudo isso, esses valores, eles têm que ser oferecidos primeiramente dentro da família. Então, o ano passado, nossa abordagem nas escolas foi sobre a responsabilidade parental. Ou seja, a gente foi oferecer para as famílias, né, para toda a comunidade escolar, a informação sobre o que é ser família, o que é ser pai, qual que é a função da família em face da escola e com a escola, de que forma essa interação pode dar. E são coisas simples que... Por exemplo? Vou dar um exemplo. A mãe se preocupar de frequentar as reuniões na escola, auxiliar os filhos e cobrar os deveres. Dentro de casa, a mãe e a família, quando eu falo a mãe, é até um cacuete, a família de um modo geral, se preocupar em dar algumas tarefas condizentes com a capacidade da criança dentro de casa, para ele já ter aquela noção de solidariedade, do auxílio ao próximo. São pequenas atitudes que podem ser determinantes para essa criança, esse adolescente, quando ele estiver num envolvimento com um grupo maior, que é a escola, ele poder também ali experimentar, ter essas experiências e desenvolver os seus potenciais. Um exemplo que eu dei nas palestras, Dani e César, é considerar inclusive a questão da gestação, da gravidez, antes mesmo, inclusive da gestação. Quando a mulher começa a se preparar para ter o filho, ou começa a desejar, se organizar psiquicamente, né? Se organizar sentimentalmente, emocionalmente, física, organicamente, para que essa criança concebida seja desenvolvida pelo processo de gestação dentro de um ambiente de harmonia. Porque aí a gente se pergunta, mas o que isso tem a ver com a escola? Quanto melhor for o processo de concepção, né, da pessoa, a gestação da mãe, mais equilíbrio, mais harmonia, mais tranquilidade, a tranquilidade do parto, o acolhimento desse novo ser, essa criança vai chegar na escola mais tranquila, né, mais em harmonia. E por quê? Que é muito importante considerarmos isso. Porque quando chega na escola, está chegando um ente psíquico. A escola vai pegar parte do processo de formação dessa pessoa, mas ela tem que estar em condições. E essas condições têm a ver com a família. E está dentro de um contexto. Eu vou chamar um intervalo para a gente tentar entender como é que a gente mede o nível de afetividade, se aquela criança realmente está equilibrada ou não, e de que forma que a gente pode cuidar disso, depois do intervalo. Já pensou se existisse um site aqui, bem perto de você e do seu negócio, que tivesse mais de 3,5 milhões de visualizações de páginas e 800 mil visitas no mês para você investir sua marca? Pois é, esse site já existe. O Correio Online é o portal de conteúdo mais acessado da região e agora está ainda melhor e mais completo com novos conteúdos e editoriais. Além disso, no novo Correio Online, seu anúncio tem resultado comprovado e a garantia da visibilidade da sua marca por um público inteligente. Agora, é possível mensurar os resultados da audiência do seu anúncio através do Ad Server. Desenvolver links patrocinados com imagens, criar banners relacionados a conteúdos específicos e muito mais. Não perca tempo, invista a sua marca no maior site de conteúdo da região. Invista no novo Correio Online. Acesse correiodeuberlandia.com.br, confira as novidades e anuncie. Voltamos com o Correio TV Debate, falando sobre educação de filhos, né? E principalmente sobre o envolvimento da família no processo dessa educação. Você acabou de me falar aqui, enquanto passava o intervalo,
que falta muita informação, né? Isso talvez seja um dos grandes desafios desse projeto Família Sou Fã, que é, de novo, para quem pegou o bonde andando aí, uma parceria do Ministério Público Estadual com a Prefeitura de Uberlândia. Que tipo de informação que falta? Assim, falta informação básica, inclusive? Faltam informações básicas. Aí você está falando para os educadores. Para os educadores e para os pais também. Por exemplo, a família que não está na escola, geralmente ela tem muita dificuldade de compreender as normas da escola. Então, eu vou dar um exemplo. Indisciplina. Criança com indisciplina. Existe um regimento escolar, né, que ele tenha, né, as normas de forma, qual que é o modelo de comportamento do aluno dentro da escola. O que nós mais temos ouvido falar dentro das escolas é justamente a dificuldade que as diretoras e as professoras têm de chamar o pai e a mãe, cientificá-los a respeito daquele ato de indisciplina, e dali já surge um conflito, é como se fosse ofensivo. O fato é que nós estamos lidando com um núcleo, né, com um núcleo de pessoas, um núcleo social maior do que o familiar. Então, a escola não pode admitir que um único aluno, cause transtorno para o desenvolvimento pedagógico de 30. Então, a razão de se chamar um pai ou mãe, né, para tratar desses assuntos é de disciplina. Só que o que acontece? Muitas das vezes, e são muitas reclamações, as mães, os pais, os parentes já chegam num clima assim, de animosidade tamanha com a escola, como se aquilo não pudesse ser feito. Então, há desinformação no que tange a isso, da falta de respeito à autoridade da escola, da professora, dos limites que a escola tem. Não é por acaso a gente tem visto aí reportagens justamente de depredação de adolescentes agredindo professor. Pois é, mas por quê? Ao longo do tempo se perdeu essa noção de que em cada grupo social existem normas que devem ser cumpridas. Pois é, mas é porque antes, né, antes eu estou falando bem antes, né, antigamente existia até punição física, né? Então parece que agora nós saímos da punição física, que realmente não faz, né, é absurda, não pode fazer nada, porque qualquer coisa pode virar algum tipo de assédio. Exatamente, esse é o equívoco, né? Do arbítrio se passou a uma liberdade completamente sem controle. Mas eu acho também que tem uma questão que a gente deve considerar, que é pano de fundo para tudo isso. E por isso que eu falo da importância de palestrantes, profissionais da área de educação, pedagogos, psicopedagogos, psicólogos, né? E uma coisa que eu fiz essas palestras, né? Aí convidado pelo Ministério e pela Secretaria, porque eu tenho um projeto que se chama Amor de Mãe Muda o Mundo, que é justamente proferir palestras de 20 minutos, meia hora, para as pessoas entenderem a importância da gestação, da maternidade, da paciência com a gravidez e com o momento do parto, a infância, a primeira infância, etc. Mas, além disso, César, discutir com as pessoas, e aí as diretoras, ao final das palestras, me procuravam, você pode ir na minha escola? Você pode ir na minha escola? Porque a gente fez por núcleos, né? Mas, no Uberlândia, são 119 escolas sobre os cuidados do município. E elas desejosas, ansiosas para que um profissional, né, da saúde mental vá às escolas, todas elas. Por quê? Porque a sociedade está mudando, o mundo está mudando, as relações estão mudando, as tecnologias estão interferindo em todas as relações, como talvez nunca antes na história da humanidade. As escolas, elas estão se reconfigurando dentro de um novo critério de existência e a sociedade ainda olha para as escolas com aquele olhar das escolas do século XVIII, XIX, modelo taylorista fordista, de professor que passa conhecimento, e os jovens não querem mais saber disso. Os jovens não são mais apenas receptáculos passivos de conhecimento, eles estão numa nova configuração. Talvez venha daí, então, esse conflito, essa coisa do modelo antigo com o modelo novo. Você acha que passa principalmente por aí? Principalmente não, mas essencialmente no sentido da condição humana. Nós somos como um rio, e a sociedade é um rio também que vai mudando, está sempre em movimento, está sempre fluindo, né? E pelo fato de estarmos sempre mudando, as novas gerações entrando, as pessoas vão ter dificuldade de relacionamento. Veja bem, esse menino que hoje tem 5, 6, 7, 10 anos, que já nasce com acesso a informações, com tecnologia, internet, né? Interatividade, mundo virtual, imediatismo da informação, é diferente dos professores que foram formados nos anos 40, 50, 60, 70, das gerações de alunos dos anos 60, 70. Conflito geracional mesmo. Conflito intergeracional, dificuldades, mudanças culturais, mudanças de comportamento. E se tem tantas mudanças, tantos conflitos
em função da própria naturalidade da existência humana, que é dialeticamente entendendo, é só conflito, é só mudança, as pessoas têm que ter informações, têm que ter conteúdo, palestras o tempo inteiro, programas como esse que levam esses conteúdos ao alcance de milhares de pessoas, para a gente entender que se nós não produzirmos novos conhecimentos e não levarmos esses conhecimentos às pessoas, nós vamos conviver e nos relacionarmos como cegos trombando nas esquinas. Pois é, mas aí outro dia nós tivemos um programa aqui que estava até a secretária de Educação e ela falava, estava falando sobre a questão da educação, mas e aí surgiu uma questão que eu ainda não consegui uma resposta que me convencesse, que é por que a mesma rede pública municipal tem escolas de um nível mais elevado e outras de um nível pior. Ou seja, sai um menino de uma escola pública, às vezes com os mesmos professores, mais bem estruturado do ponto de vista educacional do que em outras. E ela fala muito que principalmente, a justificativa que a secretária deu na época é que a diferença está muito no aluno, né? Não só na estrutura da escola, mas também no aluno. E aí, voltando para a nossa conversa aqui, Daniela, eu acho que às vezes também você está falando da questão da falta de limite também, né? De alguma forma. Então, assim, não dá para ser no manda quem pode, obedece quem tem juízo, como era antigamente. Não. Mas também não dá para ser essa geração, ela é livre e vamos que vamos. Existem regras, né? Esse aluno, uma hora ele vai ser um profissional, uma hora ele vai estar num emprego, numa empresa, ele tem que bater normas para ele cumprir. Então, é todo um processo de desenvolvimento que tem que começar dentro da família, ele se prolonga na escola até ele sair dali um cidadão capaz, né, de se relacionar com os seus pares de uma forma natural, de uma forma normal. Só que o que a gente está vendo na escola é totalmente o inverso. Mas de quem é a maior responsabilidade por envolver a família? Mais da escola ou mais... Eu acho que é recíproco. Eu acho que é recíproco, porque a escola não precisa chamar a família para estar lá. Não precisa chamar, obrigar. Mas a família tem que sentir essa responsabilidade de estar lá. O que a escola tem que fazer é promover as condições para que esses encontros aconteçam, para essa recepção da família dentro da escola. Mas a família, ela tem que, de livre e espontânea vontade, até porque, por exemplo, no nosso Código Civil já fala, é responsabilidade, é dever dos pais dirigir a criação e a educação dos filhos. E aí então, a orientação do Ministério Público é no sentido, por exemplo, só para citar exemplo, da família, da escola incluir a família, independentemente da estrutura familiar. Exatamente. Tipo assim, são pais separados, o que acontece? Isso é uma coisa pai importante. Separado, só fica na mão da mãe. Justamente. Quando vai ter algum problema, chama a mãe. Essa é a nossa tradição. Então, o Léo falou uma coisa muito importante a respeito nós estamos vivendo um período de completa mudança das relações. A família não é mais a mesma, eu já falei antes aqui, a família não é mais a mesma. Nós já também temos essa preocupação de orientar as escolas, né, daqui de Uberlândia a acatar essa modificação, né, que ela inclusive já é legislativa, né, existe uma regulamentada nas normas do nosso ordenamento, enfim, para evitar justamente isso. Por exemplo, Dia das Mães, e a criança que não tem mãe? Então, tudo isso é inclusão. A escola tem que promover esse ambiente, esses encontros de forma inclusiva. Desde Dia das Mães, Dia da Família? Dia da Família, Dia dos Pais, e a criança que não tem pai, Dia dos Pais. Além disso, que é um ponto que o Ministério Público tem investido muito, inclusive nós recentemente encaminhamos uma recomendação de caráter de orientação para as escolas, para dar informação para as escolas sobre o que tem de novo, né, legislativamente falando, no que tange às relações parentais. Então, o que você falou, a mãe que geralmente tem a guarda. Sim, a mãe tem a guarda, mas nunca o pai poderia ter sido alijado do convívio dentro da escola. Quer dizer, se deu um problema com o menino, o correto seria chamar a mãe e o pai. Então, assim, a gente fez uma... Mesmo que eles sejam separados. Exatamente, porque as relações, né, as agruras sofridas pelo casal em razão da dissolução desse vínculo do casal, isso é uma coisa. A relação do pai e da mãe com os filhos é outra coisa completamente diferente. Então, nós temos na legislação, por exemplo, em 2010, a Lei de Alienação Parental. Para que essa lei? Para proteger justamente a integridade psíquica e emocional do menor. Porque o legislador entendeu e a nossa sociedade
reclama isso, né? Nós estávamos falando aqui a importância que é você ter uma criança, um desenvolvimento que seja integral, não só sobre o aspecto físico. E essa lei vai respaldar, por exemplo, o direito do pai não Exatamente. ser um visitante de 15 em 15 dias, por exemplo. Lá tá assim, regulamentadíssimo, ou a mãe, né? Que qualquer conduta de qualquer pessoa, de qualquer familiar que esteja de qualquer forma impedindo a solidificação desses laços afetivos, né? Daquele pai que não é o guardião da criança, essa pessoa está sujeita a uma série de medidas protetivas que vão desde a advertência até a reversão da guarda. Né? Então, assim, inclusive no meu trabalho, nos processos judiciais, isso já aconteceu 2 vezes. Chegou um ponto tão dramático a insistência da mãe guardiã de não permitir o acesso, o contato, qualquer tipo de vínculo da criança com o pai, que chegou-se ao ponto de reverter a guarda. Então, assim, é claro que isso durou 24 horas, 48 horas. Por quê? Porque o pai, ele não está interessado em ter a guarda, às vezes. Ele está interessado em conviver, em fazer parte. E a escola, ela pode ser, sim, um instrumento, um meio muito adequado e que venha somar esses nossos objetivos de permitir, né, de dar um ambiente favorável para essa criança de se desenvolver. Por quê? Ela pode, no ato da matrícula, solicitar àquele que está matriculando o contato da mãe, do pai, dos familiares, se não tiver mãe ou pai. Ela pode, nos eventos, nas reuniões, isso já foi orientado nessa recomendação, ela pode mandar o mesmo bilhetinho que manda para a mãe, manda para o pai, porque o pai tem o direito de estar lá. E outra coisa importantíssima que essa lei de 2014, a lei que alterou alguns artigos da guarda compartilhada, que veio trazer: toda e qualquer instituição pública ou privada é obrigada a dar informações a qualquer dos pais sobre seu filho. Então, o que acontece muito? Isso vai desde um hospital... Hospital, posto médico, escola, qualquer lugar. Se existe naquele lugar uma relação, né, com a criança, o pai ou a mãe, independentemente de serem ou não guardiões, tem direito de ter informações a respeito. Isso quer dizer que nas escolas, boletim, o pai tem o direito de ir na escola e exigir que a escola forneça a ele o boletim do seu filho, sob pena de multa que varia de R$200 a R$500. Então, assim, chegou-se um ponto que foi necessário isso. Regulamentar. Não, quer assim, dizer, eu não diria nem regulamentar, é meio que escancarar para as pessoas, para a família, já era de modo legal, geral, né? já era assim. Estipulou-se multa e tal. Agora, o que também é importante se diga, também faz com que aquele pai que desinteressado não tem mais desculpa para não se envolver. Exatamente. Mas infelizmente nosso tempo terminou. Leonardo, obrigado pela presença aqui no Correio TV Debate. Daniela, obrigado mais uma vez. E a você que nos acompanhou, obrigado pela atenção. E a gente se vê no próximo programa. Até lá.